Salve, minha gente! O meu nome é Eno, eu sou um voluntário e eu quis trazer aqui para compartilhar com todos uma conversa que surgiu entre alguns de nós outro dia e que dizia respeito a uma frase muito conhecida de Chiara Lubich, fundadora dos Focolares, esse movimento de igreja aberto a todos os cristãos e todas as religiões e também as pessoas com outras crenças diferentes de crenças religiosas. Chiara um dia, acho que foi a primeira vez que ela disse isso, talvez tenha sido em 1968, ela disse: nem comunismo, nem capitalismo, cristianismo. O que será que ela queria dizer com isso? Nós ficamos nos interrogando. Primeira coisa que nos veio à mente é: certamente Chiara não estava comparando sistemas políticos ou econômicos com uma religião ou uma fé vivida integralmente na vida. Porque não se pode comparar coisas diferentes, né? Seria como comparar, você prefere triângulo ou azul? Não faz sentido, né? Então, com certeza, Chiara não estava apresentando o cristianismo como algo no mesmo patamar dos sistemas políticos ou econômicos. Até porque o cristianismo não pode ser imposto. O cristianismo é uma opção livre, é um encontro com a pessoa de Jesus. Não pode ser imposto a ninguém. Enquanto os sistemas políticos e econômicos, a partir de uma determinada construção consensual ou de imposição por supremacia, eles se tornam norma, né? Eles são sustentados em legislação. É bem diferente, não se pode comparar cristianismo e sistemas religiosos. Aí nós tivemos a seguinte impressão, vocês podem ver como acham isso. Pareceu que Chiara estava dizendo: nem o comunismo, nesse que é o seu pior momento, período de invasão da Hungria, da Tchecoslováquia, dificuldades econômicas, insatisfação com a dificuldade de pluralismo, a inexistência justamente do pluralismo democrático, né? Não, nem isso, né, que era o pior momento, todo o planeta já podia perceber as mazelas daquela versão do socialismo que era o stalinismo, e tampouco o capitalismo, que estava vivendo o seu melhor momento na Europa, um momento resultante de uma certa de um certo recuo do capital na sua ânsia exploratória diante dos sindicatos, diante da força dos partidos políticos que representavam os interesses dos trabalhadores e diante do próprio receio de ser desgastado e que as pessoas vissem, quem sabe, o socialismo como uma alternativa da hora, né? Nem o capitalismo, naquele momento em que, diante dessas questões, vivia-se no estado de bem-estar social no mundo europeu. Tampouco isso satisfazia Chiara. Chiara dizia que nem o socialismo stalinista, burocrático, no seu pior momento, nem o capitalismo europeu, social-democrático, estado de bem-estar social, no seu melhor momento, serviam. Quanto ao primeiro, porque ela percebia, e era muito visível, a ausência do pluralismo, da liberdade democrática. Quanto ao segundo, porque ela também percebia que para chegar àquele estado de bem-estar social, o capitalismo, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, onde ele era mais desenvolvido, precisava sugar as riquezas dos povos pobres. Então, para Chiara não servia nada disso. E ela não estava dizendo que no lugar desses dois, o cristianismo deveria passar a ser implantado por obrigação ou por leis. Jamais, Chiara não pensava assim, nem ninguém pode pensar assim.
o tempo em que isso aconteceu foi um tempo em que nós tivemos muitos erros dentro da igreja e também na sociedade civil, por essa espécie de fusão entre cristianismo e Estado. Chiara, com certeza, vivia o momento do sopro do Espírito Santo. Chiara sentia que era necessário nos deixarmos continuar inspirando por Jesus entre nós, para procurar uma alternativa justa e livre. E isso só pode acontecer se nós pudermos escutar aquela voz que vai nos guiando, que vai nos orientando, de modo que nós possamos perceber como construir um novo sistema. Um sistema que não sugue, que não explore, que não vampirize, e um sistema que não sufoque e que não impeça a pluralidade. Aí nós pensamos que entendemos que Chiara não estava opondo o triângulo ao azul, né? Uma coisa que não pode ser comparada com a outra, mas mostrando que as duas opções que ela enxergava não eram satisfatórias e que precisávamos nos deixar guiar por Jesus para encontrar novas soluções. E aqui lembrando que Chiara não pensava que a orientação do Espírito Santo era privativa dos cristãos, né? Ela sabe como desde o Antigo Testamento se profetizava que ele seria derramado sobre toda a carne. E Chiara bem sabe, como depois o Concílio Vaticano II ensinou, que há sementes do Espírito Santo e do Verbo em várias religiões, em várias outras formas de pensar o mundo, e que é preciso que os cristãos encontrem isso e se unam aos homens de boa vontade para construir uma alternativa justa e livre. Então, nem um sistema em que o interesse dos acionistas das grandes corporações econômicas é a única coisa que conta, nem um sistema em que se pretende que um punhado saiba o que é melhor para todos. Então nós continuamos precisando buscar um sistema em que cada vez mais se estimule a vida comunitária, que cada vez mais se encontre soluções para incentivar a propriedade coletiva, a criatividade coletiva, tudo aquilo que a gente sabe que é muito melhor, porque as pessoas unidas conseguem encontrar soluções muito melhor do que o egoísmo do interesse individual. E também um sistema que estimule a testagem das diferentes possibilidades, que estimule a liberdade de criação, que estimule, enfim, a circulação daquilo que é luz. Então, seguimos procurando e acreditamos que hoje, principalmente para os povos que a pandemia mostrou que gritam por justiça, que gritam por igualdade, que gritam por uma liberdade que seja real e não apenas nas leis, cada vez mais é nosso dever escutar esse grito e, ombro a ombro, procurar com eles a justiça social, a democracia, a liberdade, e não jamais nos deixarmos escravizar por Mamon, pelo rei capital, pelo rei da riqueza do dinheiro. Então esse foi o nosso entendimento. Aqui compartilhamos tudo aquilo que não for bom no que eu estou dizendo, é responsabilidade minha. E se tem alguma luz, é porque nós enxergamos essa luz em conjunto.